Amém, glória a Deus. Gostaria de saudar as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu já saudei as irmãs, não foi? Amém. Estamos felizes porque conseguimos chegar, né? Mais uma vez, para estarmos juntas hoje, nos reunindo, para aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. E eu acredito, tirando Karina, porque eu contei para ela, então não vale, eu acredito que algumas mulheres já perceberam qual é a mulher que a gente vai falar hoje. Mas eu acho que não perceberam, quando verem o que eu trouxe, vão saber, eu acredito. Então, eu quero saber se vocês estão ligadas aí na Bíblia e se vocês vão saber. Agora acho que já viram. Alguém sabe qual vai ser a mulher que a gente vai falar hoje? Sabe? Larissa não sabe. Maria sabe, mas não vale. E pelos louvores, Agatha, acho que a Agatha sabe. Quem é a Agatha? Será que quando vocês vissem isso, vocês saberiam identificar? É só uma representação, né, irmãs? Porque essa mulher que nós vamos falar sobre ela hoje, ela tinha um vaso parecido com esse, só por ser translúcido, né? O vidro é transparente. E o vaso que essa mulher tinha, eu acho que era menorzinho, mas ele era parecido com uma cerâmica, como se fosse aquelas pedrinhas de cheixo que a gente vê, né, na rua. Bem fininho, era um vaso formado com uma pedra desse tipo. Alabastro é o nome da matéria que usaram para fazer o vaso. E esse vaso ele era usado para... Deixa eu deixar aqui para vocês ficarem vendo. Esse vaso, ele era usado para decoração, ele era usado para enfeitar, né, a casa, as mulheres que gostam, a gente sabe como é bonito ter um vaso. E ele também era confeccionado para guardar tesouros, que eram líquidos preciosos. Naquele tempo antigo, usava-se até como herança, né? Para guardar dentro desses frasquinhos, eles pequenininhos, guardavam um perfume caríssimo. E ficou registrada a história dessa mulher. A gente, mês passado, falou sobre quem? Quem lembra? A mulher do fluxo de sangue. E tem uma coisa em comum entre essas duas mulheres. Entre aquela mulher que a gente falou mês passado, da mulher do fluxo de sangue, e essa mulher. Ambas não foram citados o seu nome. Mas nós sabemos que o que essas mulheres passaram, as atitudes que essas mulheres tiveram, mudaram completamente a vida delas. A mulher do fluxo de sangue, a gente viu mês passado, que ela fechou seus ouvidos para quem dizia para ela, não vá, você não pode, você está impura, você, né? Ela fechou seus ouvidos e ela foi. Ela tocou em Jesus e foi curada. E essa mulher, a história dela a gente vai encontrar lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 7, e a partir do verso 36, o títulozinho que está na sua Bíblia e na minha, está dizendo que é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. É assim que está descrito lá naquele negritozinho, que é o título da história que a gente vai ler. Todas as irmãs acharam? Vamos fazer uma leitura. Lucas, capítulo 7, versículo 36, que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora,
sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O versículo 40 diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: eu penso que é aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Que leitura maravilhosa. Que leitura maravilhosa de se fazer, irmãs. Aqui, eu acredito que talvez não seja só eu que consigo me imaginar naquela situação. Nos pés de Jesus, prostrada, naquele lugar que eu costumo dizer que o lugar mais alto que todo crente, seja homem ou seja mulher, que todo crente deseja estar, seja nesse lugar alto. O lugar mais alto, minhas irmãs, que queira estar, seja nos pés de Jesus. Não tem lugar melhor para a gente estar. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, essa expressão pecadora, lá naquela época, é uma expressão que era usada para o pecado na mulher da prostituição. Então, essa mulher, ela era prostituta. E essa mulher, ela não cabia nessa reunião. Ela não cabia, mas ela foi. O fariseu, ele convidou Jesus para observar Jesus. Ele marcou um jantar e ele convidou Jesus e as pessoas, os outros, fariseus, os outros religiosos, estudiosos, eles estavam ali também. Jesus já tinha feito tantas coisas legais, Jesus já tinha feito tantas maravilhas, Jesus já tinha curado, já tinha feito tanta coisa incrível. Mas os fariseus queriam observar mais Jesus de perto. Eles queriam saber, de fato, quem era Jesus. Queriam a sua casa cheia, porque Jesus estava famoso. Jesus já não era um anônimo. Jesus já tinha sido conhecido. Onde Jesus ia, as pessoas estavam lá. Então, Jesus era uma celebridade da época. Para o fariseu, para o religioso, ter Jesus era status. Mas ele era cheio de religiosidade. Mas ele chamou Jesus e Jesus foi. Porque Jesus não rejeita convite não, viu? Se você convidar Jesus, Jesus vai. Ele está com o pecador, ele está com aquele que peca menos, ele está com as pessoas que estão ali obedecendo firme e forte,
mas ele também está com os pecadores. Na mesa de Jesus cabe todo mundo. Na mesa de Jesus cabe quem quiser. Quem quiser está com Jesus, ele abre um cantinho na mesa e ele encaixa a gente. Com Jesus não tem isso não. E no meio desse jantar, aconteceram algumas coisas inéditas assim, né? Porque era de costume que aquelas pessoas que fossem convidadas para um jantar tivessem toda uma recepção. Quando se chegava à casa de alguém que estava sendo convidada, se chegava com os pés muito sujos. Então, era disponibilizada uma bacia com água para que ele lavasse os pés, o convidado. Era-se colocado na sua cabeça um óleo como honra, como uma boa recepção. Se dava um beijo na face. E nada disso foi feito com Jesus. O fariseu, ele convidou Jesus, mas ele não honrou Jesus. Ele não se importou. Ele não fez com Jesus aquilo que deveria ser feito. Então o texto vem dizer mais para frente que essa mulher, ela assistindo esse jantar, ela fez tudo aquilo que Jesus não recebeu do dono da casa. Ela foi lá, não tinha água para lavar os pés de Jesus, mas ela lavou com as suas lágrimas. Ela enxugou com os cabelos porque não tinha toalha. Ela beijou sequencialmente os pés de Jesus porque ele não foi recebido com beijo. E ela quebrou o seu vaso precioso e lavou os pés de Jesus. Ela o adorou com tudo que ela tinha. Ela honrou Jesus da forma mais linda que ela conseguia fazer. E ela ensinou para aquelas pessoas o que fazer com Jesus. E eu achei incrível, eu achei lindo, eu achei maravilhoso quando em seu coração, Simão, o fariseu, ele diz assim, quando ele viu a cena, ele disse, esse homem, se ele fosse quem ele diz que é, ele não tinha deixado essa mulher tocar nele, porque ela é uma pecadora. Mas, minhas irmãs, esse homem, ele disse isso só no seu coração. Ele não verbalizou. Ele disse só na sua mente. Ele pensou com ele. Sabia que tinha alguma coisa errada com esse Jesus aí. Se ele fosse mesmo profeta, e olha que Jesus já tinha feito tantas coisas. Mas ele disse, se ele fosse mesmo profeta, ele tinha visto quem é essa mulher e não tinha deixado. Aí é lindo demais. Já imaginou a gente pensando mal do irmão e de repente Jesus do nosso lado, Jéssica. Já imaginou, irmãs? E na mesma hora, eu finjo de que não fiz nada e faço, fala, mestre. Já imaginou? Jesus conhece o nosso coração. E hoje nós estamos aqui para aprender sobre isso. Sobre a intenção do nosso coração. A intenção do coração do fariseu era completamente diferente da intenção dessa mulher pecadora. A intenção do coração daquele homem foi interrogar, avaliar, investigar, sondar se Jesus de fato era quem ele dizia que era. Mas a intenção do coração daquela mulher foi uma entrega tão verdadeira, tão profunda, ela não precisava de prova nenhuma mais. Ela chegou e ela entregou tudo que ela tinha, 1 ano de trabalho. Ela entregou tudo, Maria. Ela disse, esse é o que eu tenho de mais precioso, esse é o meu tudo e eu entrego para o Senhor. Ela não precisava de mais investigações para saber que Jesus de fato era quem ele dizia que era. E hoje eu escolhi essa mulher para conversar com as irmãs, porque o coração da gente é muito enganoso. O coração da gente é traiçoeiro. Mas o nosso coração em Cristo, ele é libertador. Ele é liberto daquilo que a gente guarda pra gente. Essa mulher, ela entregou tudo. E ela ensina pra gente que
que a gente precisa entregar tudo. Quando entregamos tudo, Jesus, ele nos despede, sabe como? Salvas. No finalzinho, no versículo 50, ele diz: a sua fé salvou você. Não tem outra coisa em comum com a mulher do mês passado? Jesus diz que a fé daquela mulher que tocou na orla da roupa dele, vá, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. E essa mulher também, ela foi despedida em paz e perdoada de todos os seus pecados, porque ela decidiu adorar a Jesus. E a adoração, ela é uma questão de decisão. A gente não adora porque a gente tem uma música que diz que a pessoa já nasceu adorando, né? Já nasceu adorando, uma coisa assim. Mas a gente decide adorar o Senhor. A gente decide renunciar. A gente, na verdade, decide se a gente quebra ou se a gente não quebra. Eu não vou quebrar aqui não, né? Porque é tão bonitinho. E vai sujar tudo, né, irmã Betânia? Mas a decisão de quebrar o coração da gente é nossa. A intenção do coração também é uma decisão. Porque quando a gente decide ter intenções em Deus, a gente pratica isso. E quando a gente decide ter intenções para o mal, a gente também decide isso. Esse homem daqui, a intenção do coração dele era investigar Jesus. Era saber se Jesus era de fato quem ele dizia que era. Mas a decisão da mulher foi adorar. E o meu convite nessa noite para vocês, mulheres, é adorar. É escolher adorar. É escolher transformar o vaso de alabastro de vocês no coração. Que o nosso coração seja esse vaso. Nós aprendemos que quando Jesus ele não recebe a adoração devida, a gente vai lá e faz. Não é verdade? Vocês concordam? Que quando a gente vê, Karina, que alguém não está se dedicando como deveria, a gente faz o quê? A gente vai lá e se dedica. Quando alguém não está trazendo para o Senhor o que é devido, a gente vai lá e traz. Quando alguém não corresponde a alguma coisa que a gente acha que tem que ser correspondido, a gente vai lá e faz. Porque no final das contas, o nosso coração é que precisa decidir adorar o Senhor. E a quebra do vaso para aquela mulher foi ela mostrando para Jesus que ela estava pronta para adorar. O que ela tinha era isso, então ela foi lá e fez. Muitas vezes a gente cita, né? Exemplo das coisas que a gente pode fazer. Aqui a irmã Betânia que é um exemplo disso. Ela se doa com o que ela faz de melhor na obra, que é o quê? Os lanches, o cuidado, a correria da cantina. É isso que ela tem de melhor. Esse é o tesouro na adoração. Aí nós temos a irmã Silvia, que a adoração dela é cuidar das finanças da casa do Senhor. E a excelência, ela é feita. Aquilo que a gente faz com excelência. As irmãs vêm e limpam a igreja. Glória a Deus. É o nosso tesouro. Mas o nosso tesouro também está no anonimato. É quando eu entrego meu coração no quarto. É quando eu quebro meu coração no quarto, nos pés de Jesus. É quando eu entro no meu secreto, que seja lá, quarto, sala, cozinha, não sei. Ó, irmão, pense num secreto maravilhoso, é a cozinha quando você está lavando um prato. E ali você consegue ver os pés de Jesus. E ali a gente consegue, irmã Silvia, lavar os pés de Jesus com as lágrimas. A gente consegue. Enquanto a gente lava roupa, lava prato. A gente consegue beijar os pés de Jesus. A gente consegue colocar o nosso coração, quebrar e derramar o perfume caro e precioso no Senhor. Os estudiosos dizem que 7 dias esse cheiro, que era maravilhoso, ele tomava conta de todo o ambiente. Esse perfume ele ficava por 7 dias ainda na pele. E o nosso Jesus ele foi ungido. O corpo dele já estava sendo preparado. Já era um indicativo de que ele não deixou de ser ungido para a sua morte. E é maravilhoso saber que tudo
tudo que veio a ser dito a respeito da morte e ressurreição de Jesus se cumpriu. E essa mulher fez parte disso. Isso é maravilhoso. E quando mais para frente eles começam a indagar sobre Jesus ser quem ele dizia que era ou não, eles intentaram isso no coração deles. Mas Jesus, sabendo do que aquela mulher estava sendo acusada, parou o coração daquele homem. Parou e disse: Simão, estás vendo essa mulher? Tu não fez isso, isso e aquilo, mas ela fez. Tu não fez aquilo, aquilo outro, mas ela fez. E mesmo assim o Senhor faz conosco. Quando nós somos acusadas, quando nós somos afrontadas, o Senhor silencia. O Senhor é aquele que peleja pela minha e pela sua vida. O Senhor é aquele que justifica você. Justifica a causa de cada uma de suas filhas. O Senhor não permite que a gente fique sendo acusada e injustiçada. Ele cala. Ele cala as vozes dos fariseus contra nossas vidas. E eu, com a palavra de encorajamento, eu trago essa palavra para as mulheres da IBF e para as visitantes. Permaneçam adorando, minhas irmãs. Permaneçam com o coração de vocês quebrado no forno daqui, da cozinha, irmã Betânia. Quebrados, Maria, no seu microfone. Derrame o seu perfume caro nesse microfone. Na oração com a irmã Nalva. E todas que estão aqui. Derramem o coração de vocês em Deus. Porque não importa as coisas que estão falando por aí, não, da gente não, irmãs. O que importa é que Jesus, ele já conhece a intenção do meu coração e do seu coração. O Senhor conhece a intenção do que nós estamos fazendo. O Senhor sabe qual é o resultado que nós queremos almejar. Se é o olhar de Jesus ou se é o olhar do outro. Essa mulher não se importou, porque eu tenho certeza absoluta que ela entrou ali sabendo que ia ser julgada, condenada, humilhada, mas ela não retrocedeu. Ela foi, quebrou aquele vaso e gastou todo o seu dinheiro, porque aquilo era tudo que ela tinha. Ela derramou como forma de adoração. Eu convido você a quebrar nessa noite o seu coração, assim como aquela mulher fez. Derramar toda a sua adoração. Sabendo que é isso que a gente precisa fazer como mulher em Deus. Quebre seu coração, derrame-se na presença do Senhor. Adore ao Senhor verdadeiramente. Então nós aprendemos com essa mulher que o seu coração, com a intenção em servir, em adorar o Senhor, é um coração que agrada a Jesus. É um coração que fez com que Jesus silenciasse o dono da casa, por amor a ela, por entender que ela estava sendo fiel a ele, fiel à adoração a Jesus. Ela estava fazendo tudo aquilo que ninguém fez. Então, quando o Senhor ele nos coloca com a missão de adorar, adore, adore, adore. Não foi só o fariseu que julgava na sua mente, foram todos que estavam ali. Jesus parou o falatório e Jesus disse: essa mulher, ela me adorou como deveria. Essa mulher, ela fez o que tinha que ser feito. E eu acredito de todo o meu coração que a partir daqui, nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Porque se tem uma coisa que nós temos certeza, irmãos, é que a partir do momento em que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Não é, irmã Silvia? Nunca mais a gente tem a mesma vida. A gente tem uma vida antes e tem uma vida depois. Depois que a gente cruza o nosso encontro com Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. E assim foi na vida dessa mulher. E assim foi na vida da mulher que a gente falou mês passado. E assim é na vida de cada mulher que a gente vai aprender sobre elas ainda. Então hoje, que a gente enche o nosso coração de uma verdadeira adoração.
A minha ideia era trazer um desse para cada uma de vocês. Um pequenininho, que quando a gente falou sobre ela na minha igreja de Recife, que eu fazia parte, cada mulher ganhou um vasinho. Eu andei aqui, não consegui encontrar, mas simbolicamente, no imaginário, vocês vão fazer um exercício comigo. Nós tivemos esse vasinho pequenininho, a gente pendurou ele no pescoço. Cada mulher que chegava ganhava um colarzinho com um frasquinho. E dentro desse frasquinho tinha uma palavra. O nome da palavra, que palavra era que tinha no frasco? Adoração. Adoração. E o exercício que a gente fez, eu passei para as meninas fazerem, de que quando chegasse em casa, não dormisse, até que conseguisse um tempinho para se ajoelhar aos pés de Jesus, destampar aquele vaso, aquele frasquinho e derramar a adoração nos pés de Jesus. Então hoje, no imaginário das irmãs, vocês receberam um colarzinho com um frasquinho e quando chegar em casa, as irmãs não vão conseguir dormir, em nome de Jesus, enquanto não fizerem esse exercício, enquanto não se ajoelharem e derramarem diante do Senhor toda a sua adoração. Toda a adoração que o seu coração está sentindo agora. Eu sei que estão adorando aqui, mas para Deus a adoração nunca é demais. Ele é aquele que é digno de ser adorado pelos séculos dos séculos, eternamente, né, Karina? O Senhor, Ele está lá no céu, Ele não precisa, já está sendo adorado aqui em todo o tempo. Mas nós precisamos reconhecer e adorar esse Deus. Nós precisamos estar constantemente em adoração. Por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós edificamos a nossa própria vida. Quando nós oramos, nós edificamos a nossa própria vida. Quando nós nos doamos, nos rendemos, nós estamos edificando a nossa própria vida. Então, o Senhor, Ele tem as nossas vidas por preciosa. E assim como aquela mulher, o Senhor não fez distinção, né, de quem tinha mais ou quem podia mais. O Senhor olhou para aquela mulher, para a miséria de vida que ela vivia, viu a intenção do coração dela, que era adorar, apenas isso. Porque o Senhor conhece, irmãs, o nosso coração. O Senhor sabe o nosso coração. O Senhor sabe qual é a intenção verdadeira. E eu quero acreditar que a intenção de todas nós que estamos aqui hoje é só adorar. Nós viemos aqui hoje só para adorar o Senhor. E eu creio que o Senhor vai nos despedir daqui, quando tudo terminar, com um coração alegre. De que nós cumprimos o que nós desejamos. Né, irmã Neuza? Chegou para adorar ao Senhor. Chegou com o coração preparado para ser quebrado e para ser derramado. Foi essa a intenção. E é essa a intenção que traz a gente, toda vez que a gente vem para a igreja. Que a gente exercite essa intenção de estar sempre em adoração ao Senhor. Que a gente se entregue e se entregue de forma plena, inteira, imediata. Que a gente não guarde nenhuma gotinha desse perfume muito caro. Que a gente não guarde nada, que a gente entregue tudo. Amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade e que todas as vezes que as irmãs lerem esse texto, se lembrarem dessa mulher, se lembre da intenção do coração e da entrega. Que seu coração esteja sempre intencionado a ser uma adoradora e que entregue tudo. Que as irmãs sempre entreguem tudo sem reserva. Não guarde nada. Que a gente se gaste, irmã Silvia. Que a gente se gaste.